Plantão de notícias da Rádio Nova Era. A informação urgente no seu rádio. 11h43 aqui no informativo Rádio Nova Era. Berimbau já está na linha com o doutor Gustavo, delegado de Marilândia do Sul, Berimbau. Exato, Ezequiel, vamos trazendo aqui as informações. Olha, a polícia, como eu disse na manchete, a principal notícia dessa semana foi aquele caso que aconteceu, lamentável, em Mauá da Serra. Positivo porque a polícia conseguiu identificar ladrões que estavam assaltando bancos, possivelmente poderiam continuar roubando aqui na região. 2 bandidos foram mortos, mas é lamentável porque nós tivemos a morte do sargento Joane, um fato lamentável aqui para a nossa região. Mas a polícia está trabalhando no caso. Quem cuida ali de Mauá da Serra é o doutor Gustavo Dante da Silva, que é lá de Marilândia do Sul e que tem se empenhado, tem feito um trabalho importante, apesar das dificuldades, porque temos poucos delegados aqui na nossa região. Está na linha comigo aqui agora o doutor Gustavo, porque a polícia acaba de identificar mais 2 envolvidos no crime. E a identificação causa uma certa surpresa. Mas quem vai contar é o delegado doutor Gustavo Dante da Silva. Doutor Gustavo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Gustavo, nós tivemos aquela situação e os indivíduos que entraram numa casa para se esconder, inclusive nós até entrevistamos o dono dessa casa e ele dizendo que foi rendido por bandidos. Parece que a polícia tem revelações em relação a isso, né? Sim, a gente confirma, inclusive, Berimbau, a prisão desse senhor aí, que é o Jorge Alves Bueno, no envolvimento do crime no assalto ocorrido no Banco Sicredi no dia 28. Então, essa situação, então, dos ladrões entrar na casa desse morador, ele disse que colocaram a arma na cabeça dele, coisa e tal, então ele pode estar envolvido também com o crime. Não, pode não, Berimbau. Realmente ele está envolvido, está preso, realmente aqui em Marilândia, juntamente com o filho dele, Luciano Marques Bueno, também envolvido no crime. Essa história dos elementos eles terem invadido a casa e ameaçado, realmente não diz com a verdade dos fatos. A polícia civil, desde o dia do crime, não poupou esforço, trabalhamos dia e noite, identificamos, realmente, reunimos provas do envolvimento dele e do filho dele no crime, no assalto. Ele seria a pessoa responsável para dar guarida a esses elementos após o assalto. Então, o filho dele, Luciano Marques Bueno, seria a pessoa responsável para fazer o levantamento do local. Inclusive, tem filmagens do filho dele no interior da agência, momentos antes do crime, momentos antes dos assaltantes entrar na agência para praticar o assalto. Então, ele seria o elemento que faria o levantamento. O que causa estranheza, e eles não sabem explicar, que esse Luciano, que seria a pessoa responsável pelo levantamento, chega na agência com uma chave de fenda e um alicate. Ele testa a porta, né? E posteriormente coloca os objetos no guarda-objetos ali do lado da porta giratória. Por que ele colocaria isso? Para testar e verificar se caberia uma arma de fogo ali. Realmente não há dúvida, os 2 elementos que estão presos aqui têm envolvimento no crime de roubo ocorrido no dia 28 em Mauá da Serra. Essa entrada dele na agência com esses objetos, com essa chave de fenda, o alicate, isso está no sistema de segurança e foi constatado um pouco antes do crime, como é que foi? Sim, meia hora antes do crime, antes dos assaltantes entrarem na agência, ele verifica no sistema de monitoramento que ele entra na agência do banco para trocar uma nota de R$100, o que causou estranheza também aos funcionários. E justamente com esses objetos, essas ferramentas. E, inclusive, a gente tem informações, tem na investigação nos autos aí, que ele seria a pessoa que faria esse levantamento aí. Outra coisa que chama a atenção, Berimbau, é o seguinte, que ele entrar na agência meia hora antes e, posteriormente, esses elementos assaltantes serem localizados na casa do pai dele. Isso é muita coincidência, isso não existe. Exato. Não existe. Então, realmente, eles não conseguem explicar essa situação. Então, realmente demonstra o envolvimento deles na prática deletiva.
Agora a gente tem, né, no crime, no dia do crime, a informação de 2 bandidos mortos, do Bruno que foi preso, e um quarto elemento que teria fugido com o veículo Gol. Esse quarto elemento não seria esses 2 que foram detidos, não, né? Não, ainda tem um quarto elemento, que seria num Gol aí, que possivelmente está trabalhando e não vai descansar enquanto nós não prendermos esse elemento. Então a gente realmente não teria esses 2. Esses 2 que foram presos seriam duas pessoas da cidade de Mauá da Serra. Seria o pai e o filho. Sim. Normalmente a gente sabe que quadrilha especializada rouba bancos sempre tem alguém envolvido da área, da região, que faz o levantamento e chama esse pessoal para fazer o roubo. Então esse pessoal ficaria responsável aí para fazer todo o levantamento da área, verificação de policiais, tudo para depois os elementos virem até a gente para praticar o roubo. O dinheiro que eles conseguiram levar do dia do assalto foi um pouco mais de R$2.000, mas não foi mais, doutor? Sim, tem um valor, a gente prefere não divulgar, Birimbau, porém foi um valor um pouquinho acima aí, mas a gente pode garantir que a Polícia Militar trabalhou bem na situação e recuperou todo o dinheiro do roubo da agência Banco Sicredi. Entre mortos e os presos, e esses 2 identificados agora, alguns têm passagem pela polícia, doutor? Sim, todos os presos, seriam 3, o Bruno no primeiro momento lá, né? Sim. Dentro da casa, e esses 2 elementos já têm passagem pela polícia. Agora, só para a gente finalizar aqui, lamentar a morte do sargento Joana. Eu sei que a Polícia Civil e a Polícia Militar está de luto por esse fato, né? Com certeza, a gente realmente, a partir do momento que nós estamos sabendo, tomando ciência da morte do sargento Joana, a gente realmente ficou bastante sentido, até me emocionei em algumas situações, mas a polícia, a gente sabe que a gente não poupa esforço, independente dessa emoção, independente dessa tristeza, nós temos que trabalhar e dar uma maior segurança à população. Realmente trabalhamos esses 3 dias sem dormir, minha equipe, juntamente com 3 investigadores, 4 investigadores ou melhor, trabalhamos dia e noite, e não vamos descansar ainda, Birimbau, enquanto não prender todos. Minha equipe, o investigador Navas, o investigador Eduardo, o investigador Rômulo, o investigador Vila de Marilândia do Sul, trabalhamos dia e noite. Realmente estamos muito sentidos com companheiros de trabalho que perdeu a vida, tentando aí proporcionar uma melhor segurança à cidade de Mauá da Serra e região. Felizmente, essa perda, porém a gente não vai se curvar, nós não vamos se curvar pela criminalidade, e vamos dar uma resposta à altura a esses bandidos e colocar todos atrás da cadeia. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui, parabenizar aí pelo trabalho. Eu sei que Mauá da Serra sofreu muito, né, com a questão da violência, depois chegou viatura, chegou mais policiais. Agora que a gente, né, Mauá da Serra estava respirando, estava, né, caminhando bem no combate à violência, até porque tinha um maior efetivo, e de repente surgiu esse episódio aí que foge também do controle da polícia. Mas eu sei do trabalho que vocês estão realizando, então eu queria parabenizar mais uma vez. Se o delegado tiver mais alguma observação, fica à disposição, doutor. Eu agradeço, Birimbau, aí, realmente a gente sabe, a gente tem ciência das dificuldades que nós estamos enfrentando, e como eu disse, nós não vamos se curvar, todo mundo conhece o meu trabalho, a gente tenta realmente, os investigadores aí também se empenhando e tentando aí proporcionar uma melhor segurança aí, não só em Mauá da Serra, e sim na região. A gente sabe das dificuldades, porém a gente não vai aí relatar essa dificuldade, a gente não tem que reclamar, a gente tenta o máximo para tentar proporcionar aí uma melhor segurança à população. A Polícia Civil, a Polícia Militar realmente tem empenhado muito, principalmente na cidade de Mauá da Serra e região, para tentar aí retirar esses elementos aí e realmente prendê-los. Obrigado mais uma vez pela participação aqui, tá bom, doutor? Muito obrigado, irmão. Aí as informações então, informações ao vivo aqui dentro da nossa programação da Rádio Nova Era, notícia em primeira mão com nomes, com detalhes, né, do que a polícia descobriu de novo, nesse caso do assalto ao banco em Mauá da Serra, né? Bandidos que foram mortos, mas perdemos também um honrado sargento da Polícia Militar aqui da nossa região, que é o sargento Anderson Joane.
Então, primeiro, até nós entrevistamos, né, o senhor que reside na residência, e ele se fazendo de vítima, dizendo que o bandido colocou a arma na cabeça dele, coisa e tal, mas, na verdade, a polícia está descobrindo que tudo isso foi um jogo de cena feito ali por este senhor, porque, na verdade, ele e o filho também teriam envolvimento com esse roubo ao banco lá da cidade, o banco, agência de crédito, né, o Sicredi, no município de Mauá da Serra. Então, mais 2 prisões e a polícia continua trabalhando neste caso.